Queridos, quero em primeiro lugar saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo rico privilégio que Ele me concede de poder estar esta noite aqui com os santos, fazendo parte da história destes jovens, senhores, senhoritas, desta banda Som em Glória. Agradeço de coração ao pastor Milton pela credibilidade, e sem ele eu não poderia estar aqui se não fosse a aquiescência deste grande homem de Deus, homem que nós, de uma geração posterior, em particular eu digo, tento me espelhar para pelo menos alcançar um pouco do que esses homens alcançaram, transmitiram e ainda transmitem para as nossas vidas. Muito obrigado, pastor. Quero agradecer aos obreiros, à igreja e a esta banda, Tony e Vera, pela credibilidade de me confiar também em fazer parte deste lançamento, sabendo que não sou merecedor. Queridos, como é um sonho realizado, eu quero ler um texto muito conhecido dos irmãos para ministrar uma palavra de restauração. E para isso eu quero ler no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro, capítulo 10. Quando Samuel, neste livro, ao registro de uma superação. Segundo Samuel, capítulo 10, o texto diz o seguinte: depois disto morreu um filho, o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então pensou Davi: usarei de bondade para com Hanum, o filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi seus servos para consolar a seita de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon, disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Hanum, pensas que por Davi e haver mandado consoladores estar honrando a teu pai? Não te enviou ele os seus servos para reconhecer a cidade e para espiar e a fim de destruí-la? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhe metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando Davi teve notícia do ocorrido, enviou mensageiros a encontrá-los, pois estava estes homens sobremaneiras envergonhados. Mandou dizer-lhes o rei: deixai-os estar em Jericó, até que vos torne crescer a barba, e então pode voltar. Queridos, mediante a este momento, a este culto de gratidão, e sabedor de que não estou perante um povo infalível, mas eu estou perante a um povo sucessivo de erro, passível de erro, um povo que não é super crente, mas um povo que depende de Deus. Então eu gostaria de falar-lhe sobre projetos falidos na mão de um Deus vivo. Quando nós observamos o texto, a Bíblia nos mostra que por um período de 430 anos aproximadamente, a Bíblia diz que o povo de Deus foi subjugado na terra do Egito. E depois desse período, o nosso Deus com mão forte
tira o povo da terra do Egito e coloca-o na terra prometida. A Bíblia diz que Deus expulsou 7 nações. Deus deu o que prometeu ao povo. E depois que o povo estava estabelecido na terra prometida, a Bíblia diz que por um período de 350 anos aproximadamente, o povo fracassou no contexto da teocracia. A teocracia, que é o governo de Deus, o Deus soberano que reinava. Mas a Bíblia diz que o povo cansou, fracassou e pediu um rei. Então o interessante é que a Bíblia mostra que Deus atendeu o pedido que o povo fez através de Samuel. Quando o povo cansa da teocracia, quando o povo fracassa na teocracia, a Bíblia diz que o povo agora vai a Samuel e diz a Samuel que quer um rei. Um rei como os filisteus tinham, como as demais nações, os cananeus e etc. Então Samuel, entristecido, vai a Deus, ele propõe e passa para Deus a sua angústia. Então Deus coloca a Samuel dizendo: o povo não rejeitou a você, mas o povo rejeitou a mim. Então Deus transmite para Samuel os deveres e direitos do rei, para que o povo não aceitasse aleatoriamente. E depois que Samuel passa o direito e os deveres do rei, e o rei para com o povo e o povo para com o rei, a Bíblia diz que o povo por unanimidade aceitou o desafio. E o povo veio a optar por querer o rei. O interessante é que a Bíblia diz que Deus cria uma situação, e Deus vai em uma região de latifundiários, de grandes fazendeiros. E a Bíblia diz que na menor tribo de Israel, que era Benjamim, então Deus cria uma situação e alguns animais de um fazendeiro chamado Quis se perdem. Então aquele fazendeiro, preocupado, porque era um prejuízo enorme na época, ele prepara o seu filho e lhe dá um servo para ir recuperar, para ir em busca daqueles animais. Era uma busca normal, era um retorno, era uma recuperação de um prejuízo instantâneo. Ninguém imaginava que era plano de Deus. Então, depois de vários dias sem encontrar esses animais, a Bíblia diz que agora Saul desanima e olha para o seu servo e diz: vamos voltar, não dá mais para prosseguir, não dá mais para procurar os animais, porque o meu pai já está preocupado com a gente, não mais com os animais. Aí o servo motiva-o a não desistir. O servo diz: ali na cidade adiante tem um profeta, e ele está na cidade. O seu nome é Samuel, e tudo quanto ele diz acontece, e nenhuma palavra dele cai por terra. Vamos até lá. E eles vão. Enquanto Saul se dirige à cidade, então Deus vai a Samuel e diáloga, dizendo que eu estou te enviando um homem e você vai ungí-lo como rei, capitão do meu exército. O interessante, irmãos, é que depois do encontro da receptividade, a Bíblia diz que Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E Israel estava vivendo uma crise bélica. A ameaça do inimigo era grande. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Saul e o transforma em um novo homem. Agora Saul, como um novo homem, a Bíblia mostra que Saul era um projeto perfeito. A Bíblia diz que Saul era um projeto segundo o coração do povo. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém semelhante a ele. A Bíblia diz que Deus escolheu o melhor que tinha para o povo. Saul agora debaixo da unção. A Bíblia diz que os primeiros anos deste homem foram tão eloquentes que ele devastou os inimigos.
ele agradou o povo e ele agradou a Deus. Saul se destacava de uma maneira tão tremenda que os músicos, as musicistas, quando eles vinham da guerra, eles compuseram um hino de enaltecimento, de ovacionamento ao rei. E a Bíblia diz que toda vez que Saul voltava da guerra, as moças iam ao seu encontro e saíam cantando: Saul matou 1000, Saul matou os seus milhares. Esse hino, esta música se tornou tão popular que era cantada em todo Israel. As crianças, os jovens, as moças, este hino se tornou um hino popular. E Saul foi engrandecendo. Saul galgou um patamar de intimidade tão grande que Deus disse a Samuel: eu me alegrei de ter escolhido Saul como rei de Israel. Eu vou ratificar a dinastia dele para todo sempre. Aí Deus diz a Samuel: diga a Saul que invada Amaleque. Os amalequitas fizeram o meu povo sofrer quando eu o conduzi à terra prometida. Diga a Saul que não deixe nada na face da terra dos amalequitas. E Samuel transmite para Saul. A Bíblia diz que Saul entra devastando, mas Saul poupou o melhor dos animais e poupou o rei Agag. Saul se ensoberbeceu. O cargo, a posição, os milagres, a presença, a glória de Deus fez Saul pensar que era alguma coisa. Quando Saul se ensoberbece, aí Deus brada para Samuel: me arrependi de ter escolhido Saul como rei de Israel. Ele poupou o melhor dos animais, ele não cumpriu o que eu falei. Como qualquer bom pastor, Samuel agora quer dar um jeitinho. Samuel não quer perder Saul. Aí Deus chega retrucando: até quando tu vai ter dó de Saul, tendo em vista que eu já o rejeitei? Não tem mais jeito, a unção já saiu. Saul achou que a coroa, que o cargo, que a posição, que o nome, que a fama era responsabilidade para fazer tudo o que ele tinha feito. Saul esqueceu que o segredo é a unção que faz. A unção é quem faz a diferença. E ele esqueceu. Ele achou que era a coroa, ele achou que era as suas estratégias. Agora, quando Deus tira a unção, aí o inimigo penetra. Saul começa a ser perturbado. A Bíblia diz que Saul agora sem a unção, os filisteus entraram, tomaram o monopólio do aço e do metal. Agora o aço e o metal estava na mão dos filisteus. Saul com a coroa, mas sem a unção. É a unção que faz a diferença. A Bíblia diz que quando ele estava sem unção, o inimigo toma terreno. A Bíblia diz que no capítulo 13, versículo do primeiro livro, 19, que nenhum ferreiro havia mais em Israel. Nenhum ferreiro. E o ferreiro é peça fundamental no contexto de Israel. O ferreiro era os que mais trabalhavam no aço e no metal. Todas as vezes que os israelitas saíam para a guerra, os ferreiros eram os mais que trabalhavam, porque enquanto os soldados batalhavam, eles estavam
na beira do fogo, assoprando brasas e construindo, fabricando a lança e as espadas. Então o inimigo sabia que enquanto tivesse ferreiro em Israel, tinha fogo aceso. E enquanto tinha fogo aceso, eles não podiam entrar, que tinha arma de defesa e arma de ataque. Não foi à toa que Deus usou a boca de Isaías para animar Israel, dizendo: fui eu que criei o ferreiro, o assoprador de brasa, e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Tem ferreiro de Deus aqui? Enquanto tem ferreiro, tem fogo. Enquanto tem ferreiro, tem milagre. Enquanto tem ferreiro, tem vitória. Enquanto tem ferreiro, o exército avança. Enquanto tem ferreiro, o inimigo nem o pé na cidade bota. Sem a unção. O monopólio dos filisteus está na mão. Os filisteus agora falam. E Saul ensoberbecido. A crise se assolou de uma forma tão grande que a Bíblia diz que Golias subia no monte e desafiava o exército de Deus. Olha a frase de Golias: tem um homem. Será que em Israel não tem um homem para me desafiar? Será que não tem homem aí? E a Bíblia diz que quando Golias gritava, Saul tremia e os soldados também. Sem unção não dá. Sem essa coisa quente, essa coisa boa, não dá certo. O inferno não respeita a posição. O inferno não respeita paletó, nem gravata, nem cargo de ninguém. A única coisa que o inferno recua é esta brasa acesa, esta unção que está dentro de você. Vieram me dizer: Bilter, não dá para pregar mais desse jeito não. Você tem anel, você tem diploma, meu. Então tu vai ter que parar. Veja quando ensinar como deve pregar. Como é, doutor? 2 passinhos para a esquerda e volta para cá. 2 passinhos para a direita e volta para o centro. Você tem que manter o microfone a 20 centímetros da boca. Você não pode falar em línguas estranhas quando estiver pregando. É feio. Você tem que começar a pregar frio e terminar gelado, senão vai quebrar a ética. É assim, dá pra mim não. Eu sou da Assembleia de Deus, eu nasci no fogo, eu sou pentecostal. Cadê a geração que não vai deixar faltar fogo? Cadê os assopradores de brasa da última hora? Saul esfriou. Enquanto ele esfriou, aí Deus sai procurando um. A Bíblia diz que Saul era um projeto perfeito. A Bíblia diz que Saul era o melhor, mas perdeu a missão. Saul era uma escolha segundo o coração do povo. Enquanto Golias desafiava, aí Deus procura na terra. Porque o Salmo 89, verso 20 ou 22, Atos 13, 22, você vai encontrar que quando Deus encontra, ele faz questão de voltar para Samuel e sai gritando: achei, achei, achei. Achei um segundo agora o meu coração. E ele vai cumprir o desejo do meu coração. Enche o teu vaso de azeite e vem. E vai à casa de Jessé Belemita. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai com a visão perfeita.
Foi Deus que escolheu o melhor. Então ele vai procurar o melhor. Jessé tinha alguns filhos experientes. Ele mandou a notícia: eu estou indo sacrificar. Aí os 3 de guerra vieram para casa. Então quando Samuel chega, ele procura primeiro o mais bonito, o mais arrumado, os experientes, aquele que era bem aos olhos de todos. Então ele chama Eliabe. Quando Eliabe vai para ser ungido, aí Deus bradou ali em cima: não é esse não. Vem chamar, vem Aminadab. Também não é. Passa 7. Quando passa o 7, há um questionamento. Samuel sabia que não foi ali em vão, foi Deus que mandou. Então ele viu cessar os filhos. Aí ele pergunta: acabaram os teus filhos, Jessé? Veja o que Jessé responde, capítulo 16, versículo 11. Jessé diz: não, ainda falta o menor, mas ele está cuidando das ovelhas da manhada. Se você olhar, a frase termina com ponto final. E no nosso vocabulário, quando o ponto final está lá, é que o assunto acabou. Então Jessé disse: não, está lá na ovelha, mas não serve não, vamos mudar de assunto. Aí Samuel enche o coração e diz: mudar de assunto coisa nenhuma, manda chamar ele, eu não saio daqui, vai me chamar ele. Se ele não chegar, não vai ter ninguém sentado nessa mesa. E Jessé estava coberto de razão. Na tradição, Davi era um projeto falido. A tradição diz que Adão era ruivo e pecou, diz a Bíblia. A tradição diz que o primeiro filho de Isaac, Esaú, era ruivo e vendeu a bênção. Então todos que fosse ruivo, poderia ser até bonito, mas se fosse ruivo, era um projeto falido. Só prestava para fazer atividade feminina e entre elas cuidar de ovelhas. Veja que o próprio escritor, na versão mais comum, ele mostra isso. Quando ele fala das características de Davi, ele diz que Davi era ruivo, Davi era loiro, Davi era bonito. Aí ele coloca uma conjunção adversativa. Ele diz: porém, era ruivo. E esta palavra porém é uma conjunção adversativa, ou seja, ela não encaixa, ela não aceita, ela não conjuga. Manda chamar ele. Quando ele chega, o céu se abre e Deus diz: é esse aí, pode ungí-lo como rei de Israel. Ele foi ungido e não teve badalações. Ele foi ungido e não teve comemoração. Os 3 experientes vão para a guerra e ele volta para o campo de novo. O tempo passa e Golias desafiando o exército. Bateu saudade no coração do pai, dos 3 que estavam na guerra. Aí Jessé manda chamar: Davi, teu pai está chamando. Já vem ele. Quando ele chega, o pai diz: estou com saudade dos teus irmãos, eu preciso ter notícias deles. Eu quero que você vá e me traga notícia deles. Mas não vá de mão vazia. Pegue a bolsa, leve presente para o rei Saul, presente para o general Abner. Leve pão, leve mel, leve tudo de bom para os seus irmãos. Deixa a bolsa. Tá bom, pai? Pega a bolsa, bota nas costas, aborda o animal, pega o servo e parte carregando o recado. Como é que pode uma pessoa ungida carregando bolsa, carregando recado? Diga para quem está ao seu lado hoje, diga forte hoje. Você pode até estar me vendo carregando recado. Diga a ele: mas a minha hora vai chegar.
plano perfeito. E esta noite eu estou pregando para vidas que chegaram aqui desacreditados. Quando Davi chega no arraial de guerra, nem tiram as bolsas do animal. Deus já tinha preparado tudo. Naquele dia Golias sobe o monte e desafia. Eu desafio a fileira do exército de Israel. Não tem homem para me desafiar. Aí Davi vai chegando. Golias, a biografia dele diz que ele era bom de guerra. Golias era bom. Quando Davi ouve aquilo, os soldados tremem. Olha que Davi não chama o nome Golias nenhuma vez. Quando ele ouve aquele desafio, a primeira coisa que ele diz é menosprezar Golias. Ele grita: quem é esse circunciso para desafiar a fileira do exército de Deus vivo? Na nossa linguagem nordestina, ele estava quebrando o protocolo, desafiando. A linguagem nossa, a palavra incircunciso no nosso contexto eram aqueles que não tinham aliança com Deus. Então Davi, sabendo que ele, Deus, era carne e unha, que ele tinha aliança, ele olha para Golias e grita: quem é esse cara aí, mete da besta? Quem ele pensa que é? Ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Eu vou quebrar a cara dele. Quem é esse filisteu? Pode ganhar. Inimigo de Deus. Ele não conhece Deus, ele não tem amigo de Deus, mas eu sou. Diga ao rei que eu vou desafiar. A notícia chega no palácio. O rei pensava ser um homem, um projeto perfeito. Quando chega o ruivo: meu filho, não dá nem para a gente conversar sobre isso. Golias é bom de guerra. E você, qual é a sua experiência, meu filho? Não, eu não tenho experiência de guerra. Eu tenho experiência de ovelhas. Mas um dia eu estava pastoreando, chegou um urso e quis pegar uma das minhas ovelhas. Eu quebrei a cara dele. Chegou o leão para tragar a minha ovelha, eu estraçaiei e tomei a ovelha de volta. Diga para quem está ao seu lado: unção não é para se amostrar, unção é para derrubar gigantes. Coloca o capacete, é grande. Coloca a armadura, é grande. Coloca o coturno, é grande. Leva a espada, é pesado. Mas como é que você vai? Com a unção. Eu vou com a unção e nada mais. Quando Golias aceita o desafio, que sabe que apareceu o homem, aí Golias parte preparado, lança, escudo, todo preparado para o combate. Quando ele vê o seu oponente, aí ele desafia. Ele diz: estão pensando que eu sou um cão para me enviar uma criança para me desafiar? Eu vou estraçalhar a carne dele e vou dar os animais do campo. Aí Davi, cheio de Deus, olha para ele e diz: você está vindo a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou ao seu encontro no nome do Deus do exército de Israel. Eu vou cortar a tua carne e vou dar as aves do céu e vou dar os animais do campo. E hoje toda a terra saberá que em Israel ainda tem um Deus que salva. Faz assim, ó. Golias cai com a cara na poeira. Davi corta a cabeça dele. Quando ele levanta a cabeça, o avivamento cai em Israel. A unção ainda faz a diferença. Século 21, a unção ainda faz a diferença.
Você pode até pregar bonito, você pode até cantar bonito, mas se não tiver unção, vai só fazer barulho. Tem muita gente por aí metida besta, achando que é alguma coisa. Tem um andaço por aí, na língua de muita gente. Eu quebrei tudo, eu arrebentei tudo, eu virei tudo. Virou uma conversa. Quem vira é Deus, é a unção que vira tudo. É Deus que quebra e emenda de novo. A unção faz a diferença. Eu não canso de contar isso. Cheguei para pregar em um dos maiores congressos do Brasil. Só que o pastor não me conhecia. E quando eu fui subindo o altar, aí ele viu, aí perguntou ao coordenador: quem é aquele moreno que está subindo? Porque o altar só tinha PhD. Aí o coordenador disse: é o pregador da noite. Aí ele olhou para o coordenador e perguntou: como é que você tem coragem? Ele é de onde? De Maceió, lá do Nordeste. Um congresso desse, de uma envergadura dessa, você vai trazer o nordestino? E para piorar, preto do beijo virado? Você acabou com o meu congresso. Então ele foi ao meu encontro educadamente: pastor Genival, eu não te conheço, e te convidar eu não sabia, não dá para tu pregar hoje aqui. Imagina um ginásio com cerca de 25 mil pessoas. Ele disse: olha, o congresso é grande, só tem doutor no altar, então tu não vai ter como pregar hoje. Não tem problema não, pastor, fica tranquilo. Aí quando eu vou me sentando, aí ele vira para mim e diz: mas esse mais me quebra. Mas para você não fica triste, eu vou te dar de 10 a 15 minutos, prega qualquer coisa e depois eu boto eles para pregar. Tá bom, pastor. Eu peguei o microfone e já entrei com 220 no acelerador. Quando eu toquei o acelerador, que deu 10 minutos, aí Jesus disse: deixa comigo agora. O ginásio pegou fogo, a unção caiu, era gente correndo, profetizando, embolando. Os doutores perderam a ética e começaram a gritar: a unção é dele, ele dá quem quer, ele usa quem quer. O pastor começou a chorar, levantou, olhava para mim e gritava, chorando: vai negão, vai negão, vai negão, vai negão, vai negão. A unção ainda faz a diferença. A unção é quem faz a diferença. Eu esta noite estou restaurando sonhos. Esta noite, diz o Senhor, estou restaurando projetos. Eu estou tirando do pó e estou erguendo o caído, porque eu ainda sou Deus e sempre serei. E a minha unção eu estou derramando nesta noite no meio do meu povo. Recebe, diz o Senhor, agora. A notícia chegou primeiro. Então a banda, vamos conjecturar, os músicos fizeram uma estrofe a mais. Tirar a estrofe não podia, colocaram a mais. Aí quando eles vinham da guerra, aí as moças saíam ao encontro gritando: Saul só matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul só matou 1000, mas Davi matou 10.000. Foi o suficiente. É aqui que não dá para entender Deus. É aqui que muitas vezes dá vontade de desistir. Deus pega um projeto família, levanta e coloca-o no meio do sucesso.
unção não precisa fazer muito barulho. Quem tem unção, a Bíblia diz que quando Satanás pegava Saul, era Davi que socorria. E Davi era tão cheio que não precisava cantar, só tocava o dedo e o inferno vazava. Diga para quem está ao seu lado: quem tem unção não precisa muita coisa. Saul tem ciúmes e desencadeia uma perseguição implacável contra Davi. A perseguição foi tão dura que Davi deu uma de louco, chorava, babava, corria. E Deus em silêncio, talvez no silêncio de Deus, você chegou aqui. A Bíblia diz que, como último recurso, Davi se esconde na caverna de Adulão. Quando Davi estava na caverna de Adulão, sem saída, seu pai veio socorrer os irmãos. Mas a perseguição não era qualquer uma, era a maior autoridade política de Israel. Aí quando a gente volta para ler o capítulo 22 do primeiro livro, olha o que é que a Bíblia diz: que quando Davi estava na caverna escondido, Deus manda para Davi cerca de 400 homens, que se chegou a Davi. Agora olha as características desses homens: endividados, revoltados, levianos, desacreditados. Cerca de 400 projetos falidos. Deus pega e manda para Davi homens que não valiam mais nada. E a Bíblia diz que Davi se tornou chefe desse bando. Olha, o escritor chama de bando. Só que Deus trabalha diferente. Deus não depende de ir nela, de ir pronta para fazer o que Ele quer. Eu lembro dos nossos cultos, eu lembro dos nossos congressos, que a gente não tinha popstar nas nossas igrejas. Eu lembro dos nossos cultos, que a gente não tinha ninguém famoso nos nossos púlpitos nem nas nossas igrejas. Ela os provia, na sua maioria, dificuldade. Mas digam para mim, às vezes não dá saudade daqueles cultos? Terminava o culto e as pessoas, os irmãos, não sabiam, não conseguiam parar de falar línguas estranhas. Não tinha estrela pregando nem cantando, mas no hino da harpa Jesus descia e batizava com o Espírito Santo, curava e fazia milagres. Aí ele agora pega 400 projetos falidos e entrega a Davi. E Davi junta 4 grupos excepcionais. A Bíblia diz que Deus, através de Davi, levanta 4 grupos desses projetos falidos. Primeiro grupo, os destros. A Bíblia diz que desses projetos falidos, Davi formou um grupo conhecido como destros, que lutava com a mão direita. Esses projetos falidos que ninguém acreditava mais, quando eles entravam numa guerra, não desistiam. A Bíblia diz que quando eles lutavam por uma causa, eles não saíam enquanto a vitória não vinha. Alguns deles, quando a luta terminava, não conseguiam largar a espada, porque a espada colava na palma da mão. Será que eram bons?
O segundo grupo eram os canhotos, dissidentes da tribo de Benjamim, que ninguém acreditava mais, mas a unção tornou-los tão peritos que a Bíblia diz que com o arco e a flecha eles atiravam uma longa distância e não matavam um fio de cabelo. O terceiro grupo, belicosos. Os belicosos lutavam com a mão direita e com a mão esquerda. Eles só iam para arrebatar, eles só iam para resolver. A Bíblia diz que chegou um período que os soldados filisteus cercaram Belém, ninguém conseguia entrar. Aí nesse período, esses belicosos ouviram Davi dizer que estava com saudade de beber das águas da cisterna de Belém. A Bíblia diz que 3 deles romperam a fileira do exército dos filisteus e trouxeram água para Davi. Será que os caras eram bons? Ninguém acreditava. E tinha um quarto grupo, que eram os consoladores. Os consoladores não andavam armados, os consoladores não brigavam, os consoladores só andavam com azeite, porque cabia a eles levar a vontade do rei. Aonde tinha alguém ferido, os consoladores iam sarar as feridas. Aonde tinha alguém triste, os consoladores levavam alegria. Aonde tinha alguém doente, os consoladores levavam cura. Aonde tinha morte, eles levavam consolo. Essa é a nossa função. Som e glória. Não fomos escolhidos para competitividade. Fomos escolhidos para, através dos nossos louvores, sarar feridas. Aí Davi soube que um dos seus maiores amigos, que havia refugiado do rei Saul, chamado Naás, como um título dos amonitas, havia morrido. Aí o que Davi faz? Vou consolar o filho de Naás. E quem é que ele manda? Os consoladores. Os consoladores pegam a consolação e o azeite e partem para as terras de Amon. Quando eles chegam lá, que transmite a consolação de Davi, a Bíblia diz que aparece um grupo, que a Bíblia chama eles aqui de rapadora de barbas. Esse grupo era príncipes. E eles chegaram para o rei e disseram: rei, estás pensando que Davi mandou os consoladores para te consolar? Eles vieram espiar a terra, eles vieram destruí-la para verem ao espiar para depois destruí-la. Humilha eles, insulta eles. Aí a Bíblia diz que Hanun pegou os consoladores, rapou metade da barba e cortou metade das vestes antiastáticas. Isso aqui é muito forte. Rapar a barba daqueles homens era acabar com os sonhos. Rapar a barba daqueles homens era rasgar os projetos. Era o ápice de uma humilhação. A psicologia diz que se você quer machucar uma pessoa, não bata, rejeita, humilha, que é a mais dura forma de você ofender alguém. Quando raparam a barba daqueles homens, estavam acabando os sonhos. Eles não podiam mais voltar para Jerusalém. O rei já não podia mais aceitá-los. Cortaram as vestes e as nádegas. Era insulto. A humilhação foi tão grande e a vergonha foi tão grande que a Bíblia diz que aqueles homens foram despedidos e voltaram sobremaneira envergonhados. Só para você ter uma ideia, acabaram com os meus sonhos. Não posso mais voltar para Jerusalém.
me colocaram no chão, acabaram com a minha chamada, acabaram com os meus sonhos. Aqueles homens vieram envergonhados. O rei não podia mais aceitá-los. Só que o rei ficou sabendo do ocorrido, e o rei veio de baixo também. Então, como o rei veio de baixo, ele não deixou os consoladores abandonados. Ele sabia que eles não podiam ir a Jerusalém, porque estavam na vergonha, humilhados, sonho acabado. Aí ele manda o resgate, e o resgate chega para dizer àqueles homens: o rei mandou dizer que não vai desistir de vocês. O rei mandou dizer que vocês fiquem em Jericó, e quando a barba crescer, vocês podem voltar para o lugar de vocês. Sempre a gente encontra esse grupinho por aí. Esse grupinho aqui, rapador de barba, eles não acreditam em sonhos, eles não acreditam em projetos, eles não acreditam nas realizações de Deus na vida de quem não vale nada para a sociedade. Esse grupinho só sabe humilhar, só sabe pisar, só sabe ofender. Deus diz: eu vou te usar. Esse grupo diz: eu quero ver. Eu vou dizer algo que vocês ouviram só para dar sentido à mensagem. Para que projeto mais falido do que os meus amigos diziam: esse negro não vale o que come. Eu fui para a igreja porque as pessoas não acreditavam em mim, e só sabe o quanto dói ser rejeitado quem já foi. E quando eu cheguei na igreja, foi para me socorrer, e Jesus disse: eu acredito em você. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com 26 dias desci as águas e comecei a orar. Chegava a orar 8 horas por dia, quando não virava a noite. Com cerca de 1 ano fui tomar conta da juventude, e num culto de domingo evangelístico, o pregador daquela noite olhou para mim e disse: Deus está me dizendo, você, Genival, que você não é um projeto falido. Ele vai te levantar, e a tua vida vai restaurar muitas vidas. O mundo vai ouvir falar do teu nome, e o Brasil vai ser pequeno para você agora. Ei, eu estava dentro da cana, na fazenda Canoa, pobre. O negócio era tão impossível que quando passaram-se 3 dias, um grupo de amigos realistas foram onde eu estava, pastor Will, e me disseram: Bento, a gente tem mais tempo de crente que você, Bento, e a gente está preocupado para você não ficar decepcionado e achar que foi Deus. Por quê? A gente vem te dar um conselho. Qual conselho? Não acredita naquilo que o pregador falou, não. Ele errou o alvo, Bento. É impossível acontecer. Por quê? Porque você tem 3 grandes defeitos. Você é analfabeto, Bento. Você é pobre demais. E para piorar, você é preto. E eles tinham razão. Eles tinham razão. Eu peguei meus sonhos, meus projetos, e disse: nunca mais eu volto para uma igreja de crente. Vou voltar para o futebol. Só que naquela noite eu não consegui dormir. No outro dia de manhã
manhã eu fui orar meia hora para me despedir. Quando eu dobrei o joelho, não consegui mais me levantar. 8 horas de joelho, gritando, chorando. Quando 4 horas da tarde eu saio, aí vou para casa, vem uma adolescente correndo e vem gritando: irmão Geno, não vai para casa, não vai para o posto de saúde. Quer que houve? A tua filha saiu de casa às pressas. Eu passei direto para o posto médico. Quando eu cheguei no posto médico, o médico olhou para mim e disse: eu fiz o que pude, mas não deu mais tempo. Sua menina teve uma crise epilética, já entrou em óbito. Ela já faleceu, prepara o enterro. Acabou comigo. Se eu já estava querendo desistir, agora é que me acabou. Eu peguei a criança naquela época, fui andando no meio da rua, fazendo a canoas, o povo meneando a cabeça e as pessoas gritando. Quando eu vou entrando na rua para minha casa, aí o Espírito Santo grita aqui dentro: vai para casa fazer o quê? Fui eu que escolhi você. Volte para onde você estava orando, leve ela, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem. Eu não dependo da palavra do homem para fazer o que eu quero, para cumprir o que eu prometi. Vai para lá, que eu vou te mostrar quem eu sou. Quando eu cheguei na igrejinha, joguei a criança no chão e gritei: acabou, acabou. Quanto mais eu gritava, a minha esposa chorava. Aí a voz de Deus entra na igreja e Deus diz ao meu ouvido, ao meu coração: fui eu que te trouxe aqui. E eu te trouxe aqui para te dizer que eu não desisto de você. A minha proposta ainda está de pé. Eu vou levar você por este planeta e por este Brasil, porque eu te tirei do monturo e vou fazer você sentar entre os príncipes. E para você saber que as minhas propostas ainda estão de pé, olha o que eu vou fazer. Quando ele disse assim, a minha filha deu um pulo no meio da igreja, na minha frente, e começou a pular e a gritar: vai, 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 vai. E começou a dar glória a Deus. Vocês precisam ouvir ela cantando. Ela casou cedo e não tem como andar comigo, mas vocês precisam ouvir ela cantando. O tempo passou. Hoje eu recebo cerca de 25 a 30 convites por dia. Hoje, todo mês eu vou pregar nos Estados Unidos a convite. Vai, não vai, pastor? Aqui é da Holanda, aqui é do Canadá, pastor, aqui é do Japão, pastor. Eu ando mais de avião do que de carro. Do Brasil é quem me liga, dizendo: Geninho, dá para você vir pregar aqui? Agora imagina, ainda sendo analfabeto, não precisei mudar de cor, ainda sou meio pobre, ainda sou preto, mas Deus é fiel. Tem lugar que eu estou, pastor Wilton, no sul, na América, na Europa, que só tem de preto eu, mas eu estou lá. Quando termina o culto, é gente de branco me abraçando, me beijando, e é Deus que faz, é Deus que faz, só Deus faz isso, é Deus que faz. Você não é um projeto falido. Deus não desiste de você. Jericó é só o tempo da cura. Você não foi chamado para Jericó, seu lugar é Jerusalém. Quem não acreditava em você, vai ter que você ver você subindo para Jerusalém, vai ter que ver. Com todo respeito, Zé, sobe aqui rapidinho, Zé. Fique de pé se você pode. Se você pode, vira assim para uma pessoa que está ao teu lado, como eu estou com o meu companheiro aqui.
Se for do mesmo sexo, a não ser que sejam parentes, vira assim para ele, vira assim para ela, e diga para ele: me faz um favor, depois desse culto, se porventura sobrou algum rapador de barba, diga a ele que a barba cresceu, e eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Diga para ele: você não é um projeto falido, você é um projeto vivo nas mãos de Deus para um grande avivamento. Abraça ele, diga: estou voltando. Não desista. Se rasgar os teus sonhos, se rasgar os teus projetos, isso aqui é uma realização. Eu me assustei, eu disse: de quem é esse som? Disseram: é da banda. Só Deus faz isso. Chateia quem está ao teu lado, diga a ele: não desista. Deus não desiste de você. Eu quero saber se tem alguém afastado da igreja aqui. Eu quero saber se tem algum filho afastado da igreja. Eu quero saber se tem alguém não crente aqui nesta noite. Se tem alguém afastado, levante a mão assim para eu te ver. Tem alguém afastado do evangelho aqui? Tem alguém não crente entre nós? Se tiver, eu quero te convidar a recomeçar. Deus não desiste de você. A primeira vida para se reconciliar com Deus. Tem alguém? Você está perto de algum? Tem alguém? Tem alguém? Tem algum filho afastado da igreja? Venha, filha. Venha. Venha. A segunda vida, onde é que você está? O seu lugar é Jerusalém. Cadê a segunda vida? A primeira já estará aqui. Cadê a segunda? Pode estar aí pertinho de você. Uma moça, um rapaz, uma senhora, um senhor. Venha, filho. Venha, filho. Receba os seus sonhos de volta, filho. A segunda alma já estará aqui. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Me dá um sinal. Cadê a terceira? Venha. Cadê a terceira vida? Onde você está? Tá bom, tá vindo. A terceira já chegou aqui. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Venha, moça. Ei, senhora. Ei, senhora. No meu lado esquerdo tem uma senhora que o Espírito Santo manda te dizer: eu tenho urgência. Eu tenho urgência. A unção que quebra jugo está sendo ministrada sobre a tua vida. Deus está devolvendo os teus projetos. Deus tem urgência. Corre, vem, volta, volta, volta. Cadê a quarta alma? Venha, filha. Coragem, força. Cadê a quarta vida? Me dá um sinal. Está vindo ali. Está vindo a quarta vida para Jesus. Cadê a quinta vida? Cadê a quinta? Está vindo aqui na minha esquerda. Venha, filha. Essa é a hora da gente chorar. Essa é a hora da gente dar glória.
Venha, filho. Venha, filha. Está vindo, vai, está vindo mais, está vindo mais. Vai trazendo, vai trazendo. Ele não desiste de você. Que Deus te abençoe, filho. Pastor Wilton, por favor. Cadê mais? Cadê você? Onde você está? É tempo de voltar. É tempo de Jerusalém te receber. O tempo da humilhação passou. E o reino desistiu de você. Onde tem mais uma vida? Eu acho que já tem quantas? 8, 9, não sei, perdi a conta aqui. Aonde está? Pode estar pertinho de você. Não volte para casa sem se reconciliar com Deus. Eu não vim pregar simplesmente para os crentes, mas eu vim pregar para você. Eu vim te dizer que Deus não desiste de você. Mesmo que te humilharam, mesmo que te feriram, Ele te curou. Ele não desiste. Cadê você? O projeto da banda é resgatando vidas. Cadê você? Aleluia. Meus amados, nós vamos orar por quantas está vendo mais? Está vendo mais? Pode ver. Aleluia. Deus tem um plano. E é só que eu sei cantar, mas Deus tem um plano na tua vida. Mais 2 pessoas. Aleluia. 9. Onde está a 10ª pessoa? Glória a Deus. Deus tem um plano em tua vida. Glória a Deus. Receba isso como profecia de Deus. Deus tem um plano em sua vida hoje. Na vida desses que estão se voltando para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais alguém para a gente orar por 10? Traga a 10ª pessoa. Glória a Jesus. Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente de mim e de você. Glória a Deus. O que eu gosto de Deus é por isso, porque Deus vê diferente. Se o que o pastor está falando aqui, eu estava meditando ali e dizendo: Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus. Deus não vê como você, Deus vê diferente. Aleluia. Tem alguém mais para Jesus? Nós vamos orar por essas 9 pessoas. Mas Deus tem mais alguém aqui para vir a Jesus. Tem mais alguém aqui para vir para Jesus. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai eterno, Tu que estás nos mais altos céus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essas 9 vidas que hoje estão te aceitando como Salvador de suas almas. Segura em suas mãos, dá vitória para elas. Oh, que elas possam permanecer na tua casa e na tua presença. Deus, Tu tem plano da vida de cada uma delas.